Olá, irmãos. Chegamos aos últimos 2 capítulos do livro de Atos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a continuidade da obra depois que o livro de Atos termina. No último tópico, nós vimos que Paulo foi preso lá em Jerusalém e também ficou ali 2 anos com os romanos, com Félix, se não me engano, primeiro, depois Festo, depois Agripa. Perdeu um tempo ali no momento em que a obra estava assim florescendo e mais forte pelas mãos de Paulo e dos seus companheiros. O que para nós seria o momento dela se expandir muito mais ainda, né? Mas aí acontece algo inesperado aos nossos olhos. Paulo foi preso, foi restrito durante todo esse tempo e aparentemente aquilo que Deus está fazendo Paulo se reduziu. Mas na verdade não é assim. A obra de Deus não está limitada dessa forma, né? Uma vez eu ouvi de um irmão que Paulo estava preso, mas o evangelho não estava preso. E de fato a gente vê que enquanto, mesmo no período em Jerusalém, depois Cesareia, na viagem, que é o assunto que nós vamos falar hoje, lá em Roma, Paulo nunca parou de dar testemunho do Senhor, como foi falado na semana anterior, né? E mais, a partir daí o Senhor começou a fazer uma obra dentro do Paulo, tão tremenda, e uma revelação ainda mais profunda que ele já tinha, mas que ele expressa isso em quatro cartas que são assim, talvez junto com Romanos, talvez sejam as cartas mais altas assim de Paulo, que é Efésios, Filipenses, Colossenses, e também uma mensagem muito pessoal ali a Filemão. Isso realmente mostra que o Senhor usou esse tempo para trabalhar no Paulo, né, no servo, mas não deixou de usar o trabalho do servo dentro da obra e do propósito que Deus tinha para a igreja, né? Amém. E a gente percebe que Deus tem uma agenda dele, né? Muitas vezes ela não é agradável aos nossos olhos, e Paulo, acho que mais que ninguém vivenciou isso, né? Um homem que se entregou completamente ao Evangelho de Cristo e passou por muitas adversidades. No final de Atos, né? Eu imagino Lucas escrevendo e a história está acabando aparentemente com muitos problemas, né? Principalmente na viagem de Paulo. Mas eu tenho certeza que Lucas estava escrevendo aquilo ali como testemunho, que todas as adversidades serviram como um benefício para a expansão do Evangelho, né? Paulo tem aquela viagem de navio dificílima, com vários, precisando 270 pessoas naquele barco, se não me engano, e tudo acontecia muito com Paulo, né? Aí depois conseguiram embarcar, daí uma serpente pega justamente Paulo. Então tudo isso, eu tenho certeza que Paulo não questionava o Senhor. Sim. E lendo esses 2 capítulos de Atos, foi isso que Deus falou muito comigo, assim, né? Dos problemas que tu tem tido, das dificuldades, e que elas são presentes em toda a nossa vida, né? Qual meu fruto tem despertado na tua vida, né? O questionamento, a dúvida, como aquele povo hebreu no deserto, né? Com saudade de cebolas, ou percebendo que existe uma grande oportunidade através disso, né? Então, Paulo usou dessas oportunidades para fazer o nome de Jesus conhecido. Amém. Ele realmente teria motivos, assim, humanamente, para reclamar do Senhor, para requerer algum tratamento melhor, né? Ou simplesmente para ficar no canto dele, deprimido, murmurando, enfim. Só que, tu falou da viagem, né? O Paulo é o que anima os outros. É o Paulo que diz, olha, vai se salvar todo mundo, Deus me disse isso, até com uma certa autoridade, né? Ele era o prisioneiro, mas estava naquele momento ele era autoridade espiritual. Ele se tornou uma âncora de esperança para aquele povo, né? Que é o que um discípulo de Jesus deve fazer no mundo. Nós somos salvos justamente para isso, né? A gente passou agora por situação de pandemia, né? Como a tentação nos pegava para ser um que entrava na murmuração, né? E o que Deus espera de nós, e a gente vê isso na vida de Paulo, é nós sermos a esperança para o povo, né? Através de Deus. Hoje nós já conhecemos a história, né? A gente olha para trás e a gente percebe tudo que Deus fez. Mas naqueles homens era tudo muito novo e era uma dependência do Espírito diária. Então, tudo isso que Deus permitiu que acontecesse, as perseguições, fez com que o Evangelho saísse daquela região e se expandisse mundo afora, né? E colocou essa carga em Paulo de ir para Roma, que era um desejo que ele tinha. E mesmo com todo esse caos em torno das viagens, o Evangelho foi se expandindo e hoje nós somos gentios, alvos dessa misericórdia de Deus que usou homens
para que o evangelho não ficasse preso a uma única região. Quando o Marcelo começou a falar no início ali sobre o que Lucas estaria pensando, né? Claro, ele tinha um olhar de fé, mas qualquer um de nós, se não conhecesse a história, tivesse lá naquele momento, talvez pensasse assim, puxa, que fim melancólico pro evangelho, para a religião cristã, né? Mas na verdade, o Senhor é perfeito no seu plano em tudo, né? Ele tinha já tudo programado. E por aquele caminho ali, desde lá de trás, quando Deus disse, ó, passa para Macedônia, aqui nós vamos por aqui, né? Dali chegou até Roma o evangelho e dali se expandiu para o mundo todo. E eu vinha hoje para cá pensando no que a gente ia falar e estava me dando conta que a igreja na região de Israel, Oriente Médio, Turquia, ali, que pega um pouquinho do que era a Ásia Menor, hoje não tem uma expressão muito grande no contexto da cristandade, né? Se o evangelho não tivesse ido por aquele caminho e chegado ao resto do mundo, talvez hoje sim o cristianismo, por tudo que passou de guerras e coisas naquela região, fosse não existisse mais. É claro que isso não ia acontecer, mas o que eu quero dizer é que o Senhor tinha um plano perfeito, né? Amém. E a sua obra não para, ela não terminou ali no livro de Atos, né? Ela continua, ela chegou até nós e continua até nós. Então, isso é uma das lições para mim desses 2 últimos capítulos, né? Deus trabalha dentro de nós, como fez com Paulo, mesmo nas circunstâncias de dificuldade, mas ele nunca para de perseguir o seu propósito, né? E a gente, como servo do Senhor, tem que se deixar trabalhar por ele e ao mesmo tempo deixar que ele nos use nessa expansão do reino, independente do contexto da situação que a gente está vivendo, né? Paulo tem uma expressão em outra das cartas que diz a morte opera em nós e em vós a vida, né? Essa foi uma situação dele e isso acontece conosco muitas vezes. O Senhor permite situações onde eu tenho que morrer para mim mesmo, para os meus gostos, ou passo por uma situação de dificuldade, ou de desprezo, de injustiça, que era o caso de Paulo ali. Mas uma vez que o Senhor trabalha na minha vida nessa situação, eu tenho que usar isso para abençoar os outros, né? Não é que eu tenho que usar, mas acaba saindo vida. É natural. Né? E uma das coisas que eu percebo quando a gente fala agora é que o martírio era uma coisa muito natural no coração desses homens, né? Morrer pelo evangelho era considerado realmente uma honra. Eu acredito que esse é um dos combustíveis de Paulo. Ele sabia que tinha um galardão separado para ele. Nos dias de hoje é muito natural assim a busca pelo conforto culturalmente. Não é um problema nosso apenas, mas o mundo e Satanás foi com suas estratégias levando-nos à busca do conforto. O que a gente vê esse contraste até com o final ali de Atos, né? Então eu creio que Deus realmente está nos relembrando essa verdade para a gente realmente colocar nossas raízes novamente no céu, dispostos a tudo, qualquer perseguição, de fato isso é uma honra e nós cremos que isso vai acabar acontecendo nesses últimos dias. Amém, amém. Em nome de Jesus, queríamos abençoar os irmãos, porque o livro de Atos, os 28 capítulos, terminam aqui. Mas a obra do Espírito Santo não terminou lá. Amém. Ela continuou ao longo dos séculos e hoje continua conosco, comigo, com o Marcelo, com vocês. Então que a gente saiba fugir dos extremos, né? Amém. É uma coisa que a gente disse. Um extremo é uma introspecção infrutífera, assim, que acaba ficando em cima das minhas questões ou até uma pseudo busca do Senhor, mas na verdade busca de si mesmo. E do outro lado, um ativismo que não deixa o Senhor trabalhar na nossa vida, né? São os extremos, mas Deus quer as duas coisas juntas, ou seja, um trabalho dentro de nós e através de nós. Amém. Que o Senhor possa dar graça para todos nós, né? Juntos, como um só corpo, uma só igreja, deixar que o Senhor trabalhe em nós, mas também nos usar para abençoar os outros. Bênção do Senhor, Amém. em nome de Jesus. Amém.